Já parou para pensar numa coisa meio básica, mas que, assim, se a gente pensa a fundo, é alucinante. Manda aí. Nós somos feitos de trilhões de células. Trilhões. O que impede que tudo isso seja só uma poça de matéria orgânica? Sabe, o que exatamente mantém cada célula no seu lugar, formando tecidos, órgãos e permitindo que a gente simplesmente exista? Essa é a pergunta fundamental. E a análise de hoje vai direto ao coração dela, explorando um material que é, assim, pura engenharia biológica. Engenharia biológica, gostei. A gente vai investigar a arquitetura microscópica que nos mantém coesos. E não é só sobre cola, sabe? É sobre fronteiras inteligentes, cabos de aço e redes de comunicação ultra rápidas. Tudo numa escala minúscula. Nossa. É isso que permite que a nossa pele nos proteja, que nosso intestino nos alimente e que o nosso coração bata em sincronia. A arquitetura microscópica. Então, vamos mergulhar nisso. A nossa missão aqui é desvendar os 3 pilares dessa construção. Os complexos juncionais. Exato. Basicamente, como as células se vedam para controlar o que entra e sai, como elas se ancoram para aguentar o tranco do dia a dia e como elas conversam para trabalhar em equipe. É isso. É exatamente isso. Uma arquitetura que precisa ser, ao mesmo tempo, incrivelmente forte e surpreendentemente dinâmica. E como em toda boa construção, a gente começa pelo topo. Certo, vamos lá. O material começa falando das junções de oclusão, ou como são mais conhecidas, as junções apertadas, as tight junctions. Isso. O nome já dá uma boa pista, né? Me soa como um zíper de altíssima tecnologia entre as células, fechando qualquer espacinho que tiver aí. É por aí. A analogia do zíper é perfeita. Elas são as estruturas mais apicais, ou seja, ficam bem no topo das células epiteliais. E elas formam uma cinta que sela um espaço entre uma célula e a vizinha dela. Uma cinta. É. E a função primária é exatamente essa, criar uma barreira, uma vedação quase impermeável. Isso impede que a maioria das moléculas passe livremente pelo corredor que existe entre as células. E, na prática, por que esse controle de fronteira é tão vital? Qual seria o caos se esse zíper estivesse, sei lá, aberto? O caos seria total. Pensa no seu intestino. A função dele é absorver nutrientes, certo? Certo. Mas ele está cheio de bactérias e substâncias que não podem, de jeito nenhum, cair na sua corrente sanguínea. As junções de oclusão garantem que o caminho entre as células esteja fechado, forçando os nutrientes a passarem por dentro delas. Ah, entendi. Isso permite que a célula funcione como um filtro, tipo um agente alfandegário que inspeciona e seleciona o que pode entrar no corpo. Sem essa barreira, a gente teria infecções e inflamações o tempo todo. Faz todo sentido. É uma barreira de segurança. Mas o material menciona algo que me deixou curioso. Diz que essas junções têm uma segunda função, que funciona como uma barreira dentro da própria membrana celular. Como assim? A barreira não é entre as células? Essa é a parte genial do design. Pensa numa célula epitelial como uma casa. Ela tem uma fachada voltada para a rua e um quintal nos fundos e nas laterais, conectado com os vizinhos. Ok, uma casa. A fachada, que seria o domínio apical, tem funções específicas, como absorver coisas, ela precisa de certas proteínas, que são como a campainha e a caixa de correio. Já o quintal, os domínios laterais, têm outras funções, tipo se comunicar com as células vizinhas. Precisa de outras proteínas que são como a churrasqueira e a porta dos fundos. Ok, entendi a divisão. A junção de oclusão funciona como um muro alto que contorna a casa, separando a fachada do quintal. Ela não só impede que alguém pule o muro do vizinho, mas também impede que a caixa de correio da fachada vá parar lá no quintal. Nossa. Ela confina as proteínas e lipídios de cada domínio no seu devido lugar. Sem essa barreira interna, a célula perderia sua polaridade, sua organização frente e fundo, sabe? E não conseguiria mais fazer suas funções especializadas. Agora sim, aqui é onde fica realmente interessante. A mesma estrutura que atua como segurança da rua, controlando quem passa entre as casas, também atua como o arquiteto da casa,
garantindo que a cozinha não se misture com o quarto. Exato, é uma eficiência absurda. A mesma peça resolve dois problemas cruciais: o controle do que passa entre as células e a organização interna de cada uma delas. É uma descrição perfeita. Essa dupla função de barreira intercelular e intramembrana é a assinatura das junções de oclusão e é a base para a funcionalidade de quase todos os nossos tecidos. Ok, entendi a vedação. O zíper está fechado. Mas isso ainda me parece um pouco frágil. Se eu esticar a minha pele, por exemplo, o que impede que as células simplesmente se rasguem e se separem? Boa pergunta. Um zíper, por mais apertado que seja, não foi feito para aguentar um puxão forte. Deve existir algo mais robusto segurando tudo isso, né? Sua intuição está corretíssima. A vedação não confere força mecânica. E é aí que entra o nosso segundo tipo de complexo juncional: as junções de ancoragem. Aham. A função delas é precisamente essa: funcionar como um sistema de rebites, soldas e cabos de aço que liga as células umas às outras e ao seu alicerce, a matriz extracelular. Elas transformam um amontoado de células num tecido coeso e resistente. Certo. E como essas âncoras funcionam? O material divide em dois tipos principais: a zônula de adesão e os desmossomos. Exato. E a diferença entre eles é fundamental. Ambos conectam as células, mas eles se agarram a partes diferentes do esqueleto interno da célula, o citoesqueleto. Ok, isso muda completamente a função. O primeiro tipo, a zônula de adesão, forma um cinturão contínuo ao redor da célula, logo abaixo da junção de oclusão. A característica-chave dela é que ela se conecta aos filamentos de actina do citoesqueleto. Ok, um cinturão ligado à actina. E o segundo tipo, os desmossomos. Os desmossomos são diferentes. Se a zônula é um cinturão, os desmossomos são mais como pontos de solda ou rebites individuais. Pontos de solda, gostei. São estruturas em formato de disco extremamente fortes, espalhadas pelas laterais das células. E a diferença crucial é que eles se conectam a outro componente do citoesqueleto: os filamentos intermediários. Certo. Um cinturão ligado à actina e pontos de solda ligados aos filamentos intermediários. Mas por que essa diferença importa? Por que ter dois sistemas de ancoragem diferentes? Não é meio redundante? Ótima pergunta. Não é redundância, é especialização. Os filamentos de actina, onde o cinturão se liga, são mais dinâmicos. Eles permitem que as células mudem de forma, se contraiam. Essa ligação é importante para processos de desenvolvimento, remodelação de tecidos. Já os filamentos intermediários, onde os pontos de solda se ligam, esses são como os cabos de aço da célula. A única função deles é resistir à tensão, à força mecânica. São incrivelmente fortes. Então o sistema é para dar liga e permitir mudanças, enquanto o outro é para pura e simples resistência bruta. Exatamente. Os desmossomos criam uma rede transcelular de cabos de aço que distribui qualquer força mecânica por todo o tecido. Nossa! É por isso que eles são abundantíssimos em tecidos que sofrem estresse constante, como a epiderme da pele e o músculo cardíaco. Eles garantem que quando você estica a pele, a força seja dissipada por milhões de células, em vez de romper uma única ligação. Então, se esses rebites falham, imagino que o tecido literalmente se desfaça. Precisamente. Existem doenças autoimunes, como o pênfigo, em que o corpo ataca as proteínas dos desmossomos. O resultado é devastador. A pele e as mucosas perdem sua integridade, formando bolhas e feridas graves. Que coisa. É, porque as células não conseguem mais ficar unidas sob o menor estresse. É um exemplo trágico que revela a importância crítica dessas pequenas estruturas. Nossa, isso realmente coloca a função deles em perspectiva. Essa imagem de células rebitadas umas às outras, formando uma barreira impenetrável, soa um pouco solitário. Elas ficam completamente isoladas nesse arranjo ou existe alguma forma de, fofocar com as células vizinhas? Elas não só fofocam, como mantêm uma linha de comunicação direta e aberta 24 horas por dia.
E isso nos leva ao terceiro e último pilar da nossa arquitetura: as junções comunicantes, ou junções gap. Junções gap. O nome já entrega, né? Elas existem para preencher a lacuna, o gap, na comunicação. E como elas funcionam? São tipo janelas entre as células? Melhor que janelas, são túneis. Cada célula produz metade de um canal, uma estrutura de proteína chamada conexon. Esse meio canal se alinha perfeitamente com o da célula vizinha. Se encaixam. Isso. E formam um poro contínuo que conecta diretamente o citoplasma de uma célula com o da outra. É uma ponte citoplasmática. Um túnel direto. Isso é incrível. Então as células podem trocar coisas entre si. Sim, moléculas pequenas, íons, açúcares simples, aminoácidos e, o que é crucial, moléculas de sinalização. É uma forma de comunicação ultra rápida e direta, sem precisar mandar uma mensagem para fora para ser recebida pela outra célula. A informação simplesmente flui pelo túnel. Espera um pouco. Então é por isso que certas coisas no corpo acontecem em uníssono? Eu estava pensando, quando um músculo se contrai, nem todas as células recebem o sinal de um nervo ao mesmo tempo, certo? Certo. Como elas se coordenam para contrair juntas? É exatamente por causa das junções gap. O exemplo do coração que o material cita é o mais clássico. Quando uma célula do músculo cardíaco é estimulada eletricamente, os íons que carregam esse sinal, como o cálcio, fluem instantaneamente para as células vizinhas através desses túneis. Sei. Isso cria uma onda de contração perfeitamente sincronizada que varre o músculo. É essa comunicação que permite que o coração bata como uma unidade coesa e bombeie sangue eficientemente. Sem as junções gap, cada célula bateria no seu próprio ritmo e o resultado seria uma bagunça inútil. É impressionante, mas confesso que a cabeça dá um nó. É muito detalhe para guardar. Junção de oclusão para vedar e organizar, zônula de adesão com actina para dinâmica, desmossomos com filamentos intermediários para força bruta, é muita coisa. Para quem está estudando isso a sério na faculdade de medicina, por exemplo, deve ser um desafio enorme no misturar todos esses conceitos. Eles falham na doença. A memorização aqui não é só decorar, sabe? É construir o alicerce do conhecimento. Por isso, ter as ferramentas certas é fundamental. Falando nisso, para quem é estudante e precisa se preparar de verdade para provas e residência, a dica é: entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Facilita muito a vida. Sem dúvida. Uma boa ferramenta transforma um volume intimidador de informação em conhecimento consolidado e acessível. Com certeza. Bom, depois de passarmos por esses 3 pilares: vedação, ancoragem e comunicação. O que tudo isso significa no fim das contas? Qual é a grande lição dessa aula de arquitetura celular? A grande lição é que esses sistemas não trabalham isoladamente. Eles formam um complexo integrado e inteligente. Se a gente pudesse resumir em 3 palavras, seriam controle, força e coordenação. Controle, força e coordenação. As junções de oclusão oferecem controle. São os porteiros e os organizadores garantindo a ordem. Aham. As junções de ancoragem oferecem força. São a estrutura, os cabos de aço que garantem a integridade sob estresse. Certo. E as junções comunicantes oferecem coordenação. São a rede de fibra ótica que garante que todos trabalhem como um time. Faz todo sentido. É a combinação desses 3 elementos que permite que um tecido seja mais do que a soma das suas partes. Exatamente. E essa arquitetura invisível se manifesta em tudo que a gente vivencia. É por causa dela que a nossa pele não se rasga, que o nosso intestino absorve o almoço, mas não as bactérias. E que o coração bate junto. E que o nosso coração bate como um só, mais de 100.000 vezes por dia. A função macroscópica é um reflexo direto dessa organização microscópica. É realmente uma jornada fascinante.
Passamos pelos zíperes que nos vedam, pelos rebites que nos fortalecem e pelos túneis que nos conectam. É impressionante como tudo foi projetado para funcionar de forma tão perfeita. É, mas a verdadeira apreciação da engenharia muitas vezes vem quando a gente estuda as suas falhas. O material que a gente analisou foca no funcionamento ideal, mas isso levanta uma questão final. Que seria? O que acontece quando essa arquitetura falha? A gente mencionou o pênfigo, mas isso é só a ponta do iceberg. Muitas doenças inflamatórias intestinais estão ligadas a falhas na barreira das junções de oclusão, que se tornam permeáveis. Claro. E, talvez o mais intrigante, a capacidade de células cancerígenas se espalharem pelo corpo a metástase, muitas vezes começa com a quebra deliberada das junções de ancoragem. Isso permite que uma célula se solte do tumor primário e viaje. Nossa. Pensar na falha do sistema nos dá uma nova dimensão da sua importância e da sua complexidade. Uma perspectiva fundamental. A fragilidade do sistema revela sua genialidade. Um ótimo ponto para refletirmos. Agradeço a quem nos enviou este material para análise. Foi um mergulho incrível na base da nossa própria